Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje, no direito penal, o STJ condenou um conselheiro do TCRJ e reforçou a autonomia da lavagem de dinheiro. E no constitucional, o embate entre Globo e TV Gazeta chegou ao Supremo. No administrativo, o caso Vorcaro reacende o debate sobre a criação de um código de ética para os ministros do STF. E no consumidor, o STJ vai fixar critérios para identificar abusos no cartão consignado. E no direito econômico, a Senacom acionou o CAD para investigar a alta dos combustíveis em 5 estados. E hoje é dia de sorteio da editora Foco, então no final do episódio eu vou trazer quem foi o ganhador ou ganhadora da semana. Então fique até o final. Sem mais enrolação, peguem um café, coloquem o fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o direito penal. A Corte Especial do STJ condenou o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, José Gomes Graciosa, a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro. O caso, derivado das operações Quinto do Ouro e Descontrole, revelou um esquema de propinas em contratos estaduais. Além da reclusão em regime fechado, o tribunal decretou a perda do cargo público e a devolução dos valores lavados. Um ponto central aqui é a independência da lavagem de dinheiro em relação à corrupção. A defesa alegou que o crime de corrupção que gerou o dinheiro já estava prescrito. No entanto, a ministra Isabel Galotti entendeu que a punição pela ocultação dos bens permanece válida, porque o prazo para a justiça agir contra a lavagem de dinheiro só começou a contar quando o dinheiro escondido no exterior foi descoberto. Pela lei, a lavagem ocorre quando alguém tenta disfarçar a origem de valores vindos de infrações penais. O STJ reforçou que não é preciso uma condenação prévia pelo crime anterior para punir quem oculta o patrimônio. Basta que existam indícios claros de que o dinheiro tem origem ilícita e que houve um esforço para esconder essa movimentação. Esse desfecho consolida o caminho para punições mesmo em casos de corrupção antiga, especialmente quando envolvem contas fora do país. A decisão deixa claro que a prescrição do ato ilícito original não blinda o patrimônio que continua sendo ocultado, garantindo que a responsabilidade penal pela lavagem subsista de forma autônoma. Se você está na reta final da OAB 46, vale um alerta rápido, viu? Estudar é muito importante, mas testar seu desempenho nas condições da prova é o que realmente mostra onde você está. Pensando nisso, o CEISC preparou um simulado gratuito no padrão FGV com 80 questões e uma experiência bem próxima do dia da prova. Depois você ainda recebe um relatório com seus pontos fortes, pontos de atenção e correções em vídeo para revisar o que errou. A aplicação acontece no dia 15 de março, então se você quer chegar mais preparado para a primeira fase da OAB 46, vale a pena participar. O link para se inscrever está aqui na descrição do episódio. E vamos voltar com o direito constitucional. O ministro Alexandre de Moraes interrompeu o julgamento no STF que discute se a TV Globo é obrigada a manter a afiliação com a TV Gazeta de Alagoas. Até agora, o placar está em 3-0 a favor da Globo, com votos dos ministros Edson Fachin, Flávio Dino e Cristiano Zanin, contra a renovação forçada do contrato. A TV Gazeta, que está em recuperação judicial, alega que o vínculo com a Globo é essencial para sua sobrevivência, representando 70% do seu faturamento. O STJ chegou a manter a parceria com base na lei que busca preservar empresas em crise, mas o caso subiu ao Supremo para avaliar os limites dessa intervenção judicial. O ministro Edson Fachin sustenta que obrigar a continuidade do contrato fere a autonomia empresarial e a liberdade de marca da Globo. Para ele, a prestação de um serviço público como a radiodifusão não pode ficar condicionado ao interesse privado de uma empresa em dificuldade financeira. A discussão coloca em lados opostos a preservação da empresa e a livre iniciativa. Com o pedido de vista de Moraes, o julgamento está suspenso, mas o resultado final deve definir como o judiciário lidará com contratos empresariais considerados vitais para concessões públicas e recuperação judicial. E vamos agora com o direito administrativo. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que não conhece o empresário Daniel Vorcaro e classificou o atual cenário da corte como um momento difícil. Mais do que uma questão criminal, o caso desloca o debate para o direito administrativo, focando na confiança pública e na imagem do judiciário perante a sociedade. O episódio envolve as investigações sobre o Banco Master e o vazamento de mensagens do celular de Vorcaro. Diante da crise, Barroso defendeu a criação de um código de ética próprio para o Supremo.
Supremo. A ideia é reforçar princípios constitucionais como a moralidade e a impessoalidade, garantindo que a conduta dos ministros seja sempre pautada pelo interesse público e não por vínculos privados. Administrativamente, o foco não é apenas punir, mas prevenir. O direito exige que instituições públicas protejam a credibilidade do seu funcionamento através da governança e da transparência. Regras de impedimento e suspeição já existem no regime interno, mas um novo Código de Integridade poderia detalhar melhor como lidar com situações sensíveis que geram dúvida na opinião pública. Na prática, essa movimentação tenta profissionalizar ainda mais a gestão de conflitos de interesse dentro da corte. Enquanto as investigações avançam, o debate sobre um padrão ético mais rígido ganha força como uma ferramenta de governança para assegurar que a administração da justiça permaneça acima de qualquer suspeita ou conveniência pessoal. E no direito do consumidor, o STJ decidiu que vai definir parâmetros nacionais para identificar abusos no cartão de crédito consignado. O tribunal afetou o tema 1414 ao rito dos recursos repetitivos, o que significa que a decisão servirá de guia para todos os juízes do país. O foco são casos em que o consumidor busca um empréstimo comum, mas acaba preso aos juros rotativos de um cartão. O problema ocorre quando o desconto em folha abate apenas o mínimo da fatura, refinanciando o restante da dívida com juros altíssimos. Agora, o STJ vai estabelecer se esses contratos devem ser anulados, convertidos em empréstimos simples ou se geram dano moral presumido, especialmente quando o banco falha no dever de informar claramente o que está sendo assinado. Enquanto a tese não é fixada, o tribunal determinou a suspensão de todos os recursos sobre o assunto que aguardam julgamento. O objetivo é evitar decisões contraditórias. O Código de Defesa do Consumidor exige transparência total sobre taxas e prazos, e é exatamente esse dever de informação que o tribunal vai colocar sob a lupa. Esse julgamento deve forçar uma padronização nos contratos bancários em todo o Brasil. Para quem tem esse tipo de desconto, a futura tese trará mais previsibilidade, definindo limites para o mercado financeiro e garantindo que o consumidor não seja levado a uma modalidade muito mais cara sem plena consciência dos riscos. E vamos agora com o direito econômico. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, acionou o CAD para investigar o aumento repentino nos preços dos combustíveis no Distrito Federal e em outros 4 estados: Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O governo quer entender por que as distribuidoras elevaram os preços, alegando a alta do petróleo no exterior, se a Petrobras ainda não havia anunciado reajustes em suas refinarias. Juridicamente, o foco não é apenas o valor na bomba, mas a livre concorrência. A Senacom suspeita de uma possível combinação de preços ou conduta comercial uniforme entre as empresas. Pela lei que protege a ordem econômica, o Estado deve intervir quando há indícios de que concorrentes estão agindo juntos para prejudicar o mercado e o bolso do consumidor. É importante destacar que preço alto ou parecido não significa automaticamente que existe um cartel. A própria Agência Nacional do Petróleo explica que em um regime de preços livres, a semelhança entre os postos pode ser apenas uma dinâmica de mercado. Para haver punição, o CAD precisa comprovar que houve um ajuste ou combinação real entre os agentes econômicos. Essa iniciativa cria uma vigilância mais rigorosa sobre o setor, especialmente em um momento de tensão no Oriente Médio. O governo, inclusive, montou uma sala de monitoramento para acompanhar o abastecimento. O objetivo final é garantir transparência e evitar que crises internacionais sirvam de pretexto para manipulações que firam os princípios da livre iniciativa e da defesa do consumidor. E para fechar o episódio, a gente vai fazer aqui um giro por outras notícias para que você saia ainda mais informado. A vedação ao voto de presos sem condenação definitiva tende a afrontar o artigo 15 da Constituição, que condiciona a suspensão de direitos políticos ao trânsito em julgado, preservando em tese a capacidade eleitoral do preso provisório. Decisão da 7ª turma do TRF3 reconheceu em tese o tempo especial de pedreiro exposto de forma habitual a agentes químicos nocivos e radiação ultravioleta, entendendo que a indicação de EPI eficaz não afastou a especialidade do caso. O 4º Juizado Especial Civil do DF entendeu que a recusa de transporte por aplicativo à pessoa com deficiência configura conduta excludente e autoriza o reconhecimento de dano moral presumido.
Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. E muito obrigado também a todo mundo que participou do sorteio da Doutrina Curso de Processo Civil Completo Volume 3, edição de 2026, realizada pela editora Foco. Lembrando que todos têm 30% de desconto com o cupom LOLERER30 lá no site da editora. A vencedora foi a Lilian Cavalcante. Parabéns, Lilian. Deixe o seu arroba aqui nos comentários que vamos entrar em contato. Se você não foi sorteado, não fique triste, porque semana que vem a editora Foco volta com mais sorteios para vocês. E eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. Ana Laura, Adriele, Dali Viegas, Reinaldo, Fabrício, Ana Carolina, Tiago, Josemar, Marcos, Felipe, Lilian Cavalcante, Brenda, Felipe Araújo, Pamela, Diogo, Lorena, Shirley Gomes, Júlia, Thaís, Márcia, Maurinho, O'Hara, Letícia, Carolina, Thaís e Duarte. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar com 5 estrelas. Aproveita também para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere, que estamos sempre repostando por lá. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.